História de Maria Navalha. Alguns diziam que ela era mulher de vida fácil, porém ela sempre trabalhou muito para sustentar o seu irmão doente mental. Trabalhou no cais, nos mais diversos bares, botecos e bimbocas que já existiu lá, e fez fama pelo seu temperamento rude e de difícil amizade. Talvez por sua vida humilde. Logo após nascer o seu irmão, houve complicações com o parto e sua mãe veio a falecer. Uma mulher doce e dedicada aos seus filhos e marido. O pai, um militar muito severo, não conformado, rejeita o próprio filho, e foi aí que Maria Regina das Dores, mais tarde chamada de Maria Navalha, se pôs entre o pai martirizado pela morte de sua amada e um filho que apresentava uma deficiência mental. Tudo isso a coagiu para uma vida de sofrimentos e angústias. Logo depois, o pai também se foi. Morreu de tristeza, pois não suportou a partida da tão doce mulher. Após seu falecimento, eles tiveram que se mudar para um lugar mais humilde. Então, Maria, com seus 14 anos, começa a entender que a vida para as mulheres na década de 50 não era nada fácil. Trabalhou em casas de famílias, mas o seu jeito meigo logo atraía os olhares maliciosos de patrões sedentos de desejo. E foi por um deles que ela acabou deixando-se seduzir. Com esse patrão, ela compartilhou 10 anos de sua vida, até que um dia ele se foi, sem deixar nenhuma notícia. Ela, que sempre foi contra a dependência, logo naquele momento voltava para a Rua da Amargura com seu irmão, que sempre estava ao seu lado. O seu desvio mental em nada comprometia o carinho e afeto de irmão e amigo que ela sentia. E foram muitas noites que ela se pegou chorando por não ter o que comer, com fome e frio na rua. Até que um dia se mudaram para o porto, de onde sigo com a história. Não demorou nada e logo arrumou um emprego de garçonete em um prostíbulo. Ela era tão assediada que as meninas ali ganhavam a vida vendendo o corpo, se incomodavam com aquela bela jovem que agora já tinha seus 25 anos. E em meio a várias pessoas que ali frequentavam, aparecia um homem negro, bem trajado, de terno de linho branco e com uma gravata vermelha, que deixava um ar de conquistador. Ele então pediu uma bebida. "Me dá uma cerveja de meia, minha querida", disse aquele homem que tremia os olhares enquanto esperava. Em seguida sacou do seu bolso um baralho, com o que ficou a cartear em cima da mesa, provocando o olhar de muitos ali naquele local. E não demorou muito, chegou o primeiro, querendo saber o que mais o boa pinta e nobre negro vestido tinha a oferecer. Então, ele tirou o seu relógio e disse: "Tenho isso." Era um relógio ainda de corrente, muito bonito, por sinal. E foi só com isso que ele depenou os pobres frequentadores daquele local. Entre uma rodada e outra, seu olhar se virava para Maria, doce, bela e bonita. E ela correspondia com um sorriso de deboche. Ao acabar com quase todos ali presentes e com o bolso cheio de pataco, ele se levantou, como se é de costume, pediu uma parati, que é uma pinga, para finalizar a sua noite. Ele nunca passava das 3 da manhã. Eram ordens expressas de uma vidente. Então, tomou sua pitu, uma pinga que lhe dava ânimo para chegar à sua morada. Antes de sair, ele agradeceu Maria e se foi. Após algumas horas de sua partida, Maria, cansada por mais um dia exaustivo de trabalho, também se foi embora. E ao passar por uma viela escura, um caminho mais curto, próximo à Avenida Mendiçá, se deparou com 2 pessoas suspeitas, que tinham um olhar de maldade e cobiça. Nisso, ela apressou seus passos na tentativa de despistar aqueles homens estranhos. E quando ela, sem esperar, outro homem a cerca entre as vielas, segura seu braço e lhe diz: "Olá, bela moça. Vejo que me viu perder tudo que eu tinha nos bolsos para aquele homem de terno. E não quero mais perder.
Pelo menos quero você agora como uma recompensa pelo pataco perdido. Também vi que dava risada da minha má sorte ao lado daquele negro malandro. Nesse instante, ela correu em direção ao outro lado da viela e lá estavam os dois que a estavam perseguindo. Sentindo-se sem salvação, ela começou a pedir a São Jorge, seu santo de devoção, a quem sempre teve um grande carinho e fé, para que a socorresse. E como em um passe de mágica, mais do que depressa, veio aquele negro, todo engomado, cheio de passos bonitos, até para andar. E ele disse: "Boa noite, seu moço. Você diz que me conhece? Tem razão de me conhecer. Eu nasci de madrugada, antes do dia amanhecer." Em seguida, retirou do bolso da calça uma navalha e, como se fosse cortar um papel, perfura o rosto do perdedor inconformado, que logo sai todo molhado com seu próprio sangue ruim e cheio de ódio. Os dois, mais do que depressa, também resolvem se retirar por medo, ou por simplesmente vontade de não estar ali naquele nevoeiro que aumentava cada vez mais, fazendo o pavor crescer ainda mais. Ao se virar, Maria percebeu que a roupa branca do negro malandro estava cheia de sangue, resultado do corte do inimigo que tentara incomodar a bela mulher. Então, no intuito de agradecer ao seu belo herói, ela o convidou para que fosse, pelo menos, amenizar as manchas que estiverem em sua nobre roupa. E eles assim foram conversando, dando muitas risadas, e ela cada vez mais seduzida, e ele cheio de chamego pela bela moça. Ao chegarem, ela retirou o paletó e começou a lavá-lo. Em seguida, deixou secar um pouco, porém não houve sucesso na retirada de todas as manchas e eles começaram a beber. Ela tinha, não sabe por quê, uma garrafa de coquinho que serviu ao seu herói. Ele, cada vez mais sedutor, fazia-a dar altas risadas enquanto o irmão dela roncava em seu sono pesado, sem imaginar que tinha visita. De tanto beber, Maria acabou adormecendo e, ao acordar, sentiu algo diferente em si mesma, como se estivesse mais ousada, mais capaz, mais forte. Ao se levantar, o belo homem já tinha ido sem deixar rastro, apenas um bilhete e a navalha em cima como apoio. No bilhete ele dizia: "Obrigado por confiar em mim. Essa navalha nos une para todo sempre. E com ela vais cortar a injustiça, a maldade e a mentira. Saiba usar, porque seu fio de corte está ligado diretamente ao seu coração. Saiba separar os bons dos maus e eu estarei sempre ao seu lado." Seus olhos se encheram de água com a partida do seu eterno herói, sem nem ao menos um beijo de despedida. Nada. Apenas aquela navalha. Logo ela, que demorou tanto para se simpatizar com outro homem, mal isso tinha acontecido e já houve separação. Conforme ele disse, ela fez. Sempre que precisava de ajuda, a navalha ajudava, tanto que os homens e pessoas ruins a apelidaram de Maria Navalha. Não havia quem não a conhecia. Logo que a vida começou a melhorar, ela comprou um chapéu panamá de fita vermelha igual do seu amado e usava sempre para todo lado que ia. Às vezes achavam que ela gostava de mulheres, pois fazia uma cara de mal e brigava como um homem. Mas na verdade, ela sempre esperava um dia poder reencontrar o seu grande amor. Salve a malandragem, salve Maria Navalha.